Olá! Hoje nós vamos falar sobre a depressão e os conflitos familiares. Sejam todos bem-vindos ao programa. E agora, José, para quem acredita no poder das redes, nós vamos receber hoje como convidada especial a doutora Honorina Maria Carneiro. Ela é licenciada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em educação popular, psicóloga, especialista em ludoterapia, adolescente, psicologia no âmbito jurídico, analista bioenergética, advogada, processualista. Tem 18 obras publicadas com destaque para o livro Depressão, uma doença que tem cura, poemas para crianças, Maria Retirante com a apresentação de Ariano Suassuna. É membro do Conselho de Cultura da cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e do Instituto Histórico, atual presidente da Academia de Letras de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Vamos aqui falar sobre esse assunto tão importante, tão pertinente, né? E a nossa convidada já chegou, eu vou convidá-la para que possa entrar comigo. Vamos aguardar a entrada. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um programa. Olá, Honorina, bom dia! Bom dia, Vanessa. É um prazer muito grande estar com vocês. Que maravilha, estou muito feliz, né, por você estar aqui conosco, falando de um tema tão importante, né, principalmente agora, né, Honorina? Tem tantas pessoas sofrendo, né? Vem aumentando aí os índices de casos de depressão e também de conflitos familiares, né? Sim. Você poderia falar um pouquinho pra gente? Vamos iniciar assim do básico, né? Trazendo um pouquinho do conceito do que seria essa depressão, essa doença que tem cura, né? Trazer um pouco para as pessoas do que é. Tem pessoas que estão em depressão e não sabem, né, Honorina? E não sabem, é verdade. Então, a depressão é uma doença recorrente que muitas vezes as pessoas confundem com tristeza. Tristeza é tristeza. Uma leve distimia é uma leve distimia, mas depressão é algo mais grave. Muitas vezes, o paciente depressivo, ele necessita de uma medicação, porque a depressão é também uma disfunção nos neurotransmissores, né? Então, a pessoa começa a se sentir desanimada. E Alexander Lowen, ele costuma dizer que depressão é a ausência de fé. É como se nada no mundo tivesse mais sentido. E nós estamos passando por esse momento difícil, que é preciso que estejamos sempre nesse trabalho de acender a fé. E há 10 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde, 10 ou 14 mais ou menos, quando eu publiquei a primeira edição deste livro, Depressão, uma doença que tem... Não dá para ver o livro, Marina. Põe um pouquinho mais para cima, ok? Então, na publicação desse trabalho, a OMS já dizia que em 2020, depressão seria a doença que mais incapacitaria as pessoas ao trabalho. E veio realmente, eu acho que era uma visão até premonitória, porque naquele momento ninguém se imaginaria que estaríamos passando por um momento desse, não é tão sério, muito sério. Então, é preciso que nós possamos compreender a diferença da tristeza para a depressão. Perfeito. Você está triste? Isso não é um momento de se estar contemplando a alegria, nem saindo pela rua feito um louco. É um momento de... Eu até costumo refletir que é um momento de termos a ficar conosco e usufruir da nossa sabedoria interior. É um convite à reflexão
nós recebemos tanta coisa da vida e foi guardando, e hoje nós estamos na hora, assim, de nós fazermos uma reflexão sobre o que temos e o que podemos fazer por nós mesmos. Então, a depressão, ela lhe afasta da sua capacidade de refletir sobre o seu poder interior. Nós somos uns seres, eu costumo dizer que somos todos pessoas vindas de um mesmo tronco. Então, a genética divina nossa é total. Somos seres divinos, sim. Então, precisamos nos conectar com a nossa essência divina. Mas o depressivo, o que falta nele é a capacidade de concentração para se conectar com a sua divindade. Então, em termos transpessoais, né? Em termos práticos, baixou o nível de serotonina. E quando baixa a serotonina, há necessidade de se regular, fazer novamente a regulação deste hormônio. Porém, uma das coisas que nos ajuda é as caminhadas, olhar o mundo. E nós estamos impedidos, parcialmente, de fazer isso. Sim. Mas é daí que muita gente cai numa depressão mais profunda. Então, eu tenho atendido pacientes, assim, no desengano total. E nós trabalhamos com um relaxamento, com a respiração. É muito importante a respiração. Vamos aproveitar e respirar agora. Todos nós que estamos aqui. Vamos. Respirar. Respirar e sentir a essência divina entrando em nós. Então, a depressão, ela incapacita a pessoa ao viver. Porque vem acompanhado da depressão outras comorbidades. Porque no momento que você está fragilizado, você vai se conectar com uma energia, um nível de energia mais baixo, então as doenças chegam até você. Sim. Então, até pessoas assim, que você considerou sempre o top em termos de administração dos sentimentos, sim, nesse momento pode estar abalado. Agora, o deprimido, ele fica muito mal e não adianta você dizer para ele, tenha fé, porque ausentou-se, foi embora. Foi desconectado, Norina. Desconectado. Olhe, o depressivo, ele... Não adianta dizer, tenha fé em Deus. Porque senão, religiosos, nós temos exemplos de religiosos de todas as religiões que já entrou em depressão. Então, eu conversando numa livraria com um menino, numa palestra que eu estava dando, e ele disse assim, é muito grave. O pastor da minha igreja suicidou-se. Então, né? Pois é. Então, o paciente depressivo, ele perde a fé, ele pode ter hipersonia, ou pode ter hipossonia, ele pode dormir muito ou não dormir nada. Então, não existe aquela coisa, o principal da depressão, a pessoa fica mal-humorada, impaciente, descrente, não é? Porque, Vanessa e todos os demais ouvintes, a ausência de fé é uma coisa que nos deixa sem capacidade de reação. E a fé principal é a fé em si mesmo. E o depressivo perdeu a fé em si. Então, quando a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, dizia que em 2020 a depressão seria a doença que mais incapacitaria a pessoa ao trabalho. Ela não imaginava, né, quão grande seria essa incapacitação. Porque nós precisamos, como seres no mundo, que estamos neste momento capacitados a escutar uma palestra
a compartilhar, nós precisamos levar um pouco do que temos em nós para quem está precisando. Sim. Porque uma palavra salva. E tem uma coisa, uma das coisas que a gente trabalha com o paciente depressivo é o abraço. E nós não estamos podendo abraçar. Sim. Não podemos abraçar. Abraçar aquela troca de energia é maravilhoso. Então, o que fazer com o paciente depressivo? É que ele não se envergonhe de pedir uma ajuda, ele não se envergonhe de dizer que está sentindo-se enfraquecido e que tome medicação. Ainda existe o preconceito contra a medicação psicotrópica, né? Alguém diga, eu não vou tomar droga, mas não é droga, é medicação. Então, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, a pessoa com todos esses sintomas, né? Essa sintomatologia que se apresentou, ele, para tomar uma medicação, ele vai precisar buscar um psiquiatra, né? Um médico, para poder... Sim. Então, ele precisa, num primeiro momento, identificando tudo isso. Ele pode pedir ajuda para um psicólogo, né? Tem atendimento online. E aí o psicólogo vai encaminhar, então, se for realmente necessário a utilização de medicação, né? Tá. Sim. O doutor Leonardo está aqui conosco. Seja bem-vindo, doutor Leonardo. Ele também é de Pernambuco, né? Sim. Ele colocou assim: doutoras, um depressivo com outras comorbidades, abalado, ele mal consegue meditar. Sempre duvidei da meditação para quem está mal. Eles não conseguem concentração para nada. Neste caso, seria só medicação, talvez? A medicação e, além da medicação, uma palavra... nós aprendemos na neurolinguística o poder da palavra. Sim. Há dois dias passados, eu fui convidada para fazer um atendimento a um casal que ambos estão portando a Covid, né? E ele muito, muito deprimido. Muito. Ela está um pouco melhor, mas ele muito deprimido. Então, com aquela dificuldade de reagir. E na minha conversa com ele, eu disse o seguinte: você trabalha com computação. Então, você programa os computadores para que ele lhe dê uma resposta de alguma coisa que você quer. Então, que tal você, totalmente ausente de fé, e até sua mente buscar um pontinho onde você diga: eu estou vivo, eu estou reagindo, eu acredito em mim. E dizer pelo menos, eu vou reagir. Porque não adianta você... Vamos dar uma respirada? Respire. Então, uma das coisas que eu fiz com ele, que foi muito produtivo, porque nós tivemos 30 minutos de conversa. Sim. E uma conversa que não era unilateral. Havia a resposta dele. Nós interagimos em 30 minutos. Sim. Uma das coisas que eu disse é: respire. Porque respirar é muito simples. Sim. Mas é a forma que você tem também de entrar em sintonia com você. É uma forma de meditar. Porque quando você respira... o cérebro, né? Você oxigena o cérebro, isso também vai te dar uma clareza maior das questões, sim, né? Sim. A respiração é muito importante, não é? É o que a bioenergética trabalha, né? Com movimento e com respiração. Então, fazer meditação com um paciente assim, inerte, com a depressão profunda, realmente não há possibilidade de se fazer isso. Eu diria até que o deprimido, ele está na forma que não é boa, de um estado de meditação, porque ele está ausente daqui, mas não está ausente
no nirvana, mas ele está ausente, envolvido nos seus pensamentos contagiosos, né? Envenenados. Então, ele está mal. Né? Então, quando a gente troca, joga alguma coisa lá, é como se jogar água limpa em um vaso que só contém água suja. Então, se você coloca neste vaso muita água limpa, o que é que vai acontecer? Colocando muita água limpa, vai transbordar e a limpeza vai superar o que estava aqui de sujo. Então, eu creio nisso. Uma conversa, eu estou aqui com você, você não está sozinho, eu não posso te abraçar, mas eu estou perto. Essas falas são bastante importantes e realmente faz diferença, né? Uhum. E principalmente junto com a fala, essa atitude de estar mesmo, né? De estar disponível. Sim. E realmente querer escutar, né, prestar atenção e trazer soluções, né, conduzir essa pessoa para sair desse estado tóxico de pensamento. E aí, Honorina, para a gente trazer agora o que acontece quando a pessoa está achando simplesmente que está triste, né, ou que por causa das circunstâncias está dessa maneira e não percebe que já está num processo de depressão. E o quanto isso pode afetar e até piorar os conflitos familiares, né? E muitas vezes a pessoa tá triste, ela fica ansiosa, ela fica nervosa e as pessoas dentro de casa não se apercebem que ali é um quadro depressivo, né? E começam as brigas, os conflitos, porque acha que aquela pessoa é impaciente, começa a questionar até o caráter da pessoa, né? Pela mudança de comportamento. Então é importante trazer para as pessoas essa questão, né? De que pode haver sim uma alteração por causa da depressão. É importante que as pessoas conheçam, né? Consigam identificar para lidar com essas mudanças de humor, de comportamento, né? Sim. Falam sobre isso. Até porque estamos todos juntos, né? Então, o que está menos afetado pode chegar para o outro. E essa semana, uma das coisas que eu tenho feito é lido muito sobre tudo, porque eu acho que uma palestra vazia, só jogando teoria, não tem função. Eu quando faço algumas palestras aí em São Paulo, lá do CEL, eu chamava de palestra interativa, porque a gente interage e as pessoas... E como eu faço? Então, uma das coisas importantes é respirar. Até tenha calma, respire. Mas não assim tenha calma, porque é agressivo. Espera um pouco, deixa a pessoa dizer o que quiser, e depois chega perto dela e diz: você não percebe que está se irritando com facilidade? Você não percebe que está mais assim nervoso, popularmente dizendo, do que normalmente? Porque realmente a carga é pesada. Hoje, uma mãe que trabalha, tem um exemplo de uma mãe que é oficial de justiça. Então, ela não parou de trabalhar, ela está por aí intimando o pessoal da Maria da Penha, porque com esse enclausuramento, Maria da Penha cresce, né? Sim. Então, ela está saindo de casa, ela não pode ter empregada em casa, ela não pode ter... as crianças não vão para a escola, então ela tem uma menina de 8 anos assistindo aula, videoaula, e ela tem que estar ali. Ela tem um de 2 anos, então a irritabilidade dentro dessa família, quando você vê, de repente responde ao esposo de uma forma assim pesada. Então é bom que alguém que esteja ali lembre, quando parou, você viu o que foi que você disse? Respire e sintonize. O movimento é difícil para todos. Estamos todos nesse mesmo barco. E para que os conflitos não cresçam, é preciso que mais consciente
saia lembrando aos outros, não no momento, porque a inteligência emocional aconselha isso. Você não responde na hora. Quem tem inteligência emocional dá um tempo e depois diz, olha, naquele momento, quando você falou aquilo, não foi muito bom. Vamos treinar, tá difícil, mas vamos tentar ficarmos juntos sem tanta irritação. Porque realmente os conflitos familiares estão demais. A semana passada eu tive uma cliente, eu atendo por telefone, e o esposo dela tentou suicídio. E ela ligou para mim desesperada, e ele já tem problemas psiquiátricos mesmo, confirmados. Tá. Aí vai piorando, vai agravando. Mesmo com medicação, ele não queria que ninguém entrasse na casa de jeito nenhum. Foi preciso que ela chamasse as irmãs, o cunhado, então vieram socorrer, porque ele queria morrer, e queria mesmo. Então, uma coisa que nos é dito, tenha respeito, muito respeito àquele paciente que ameaça suicidar-se, porque é um chamativo. Aí alguém diz, é para chamar a atenção? Sim, é para chamar a atenção. Eu estou aqui, olhe para mim. Eu não estou aguentando mais, pode ser que eu morra. Eu quero morrer. E, na verdade, a dor é tão grande que ele quer morrer. E aí tomou um monte de comprimido, dizendo ser para aliviar a dor. Mas termina sendo uma tentativa. Então, precisamos estar juntos e cuidando um dos outros. Sim, com certeza. Mas, sim, eu acho que uma possibilidade também seria trazer dicas, né, ensinamentos para que as pessoas pudessem desenvolver essa inteligência emocional, né? Conseguissem perceber quais dicas, o que as pessoas poderiam, Honorina, perceber que elas podem fazer, porque realmente, como você disse, é uma época que é difícil, né, para o ser humano ficar dentro de casa tamanho tempo, né, com toda essa pessoas morrendo, essas cenas que a gente vê. Então, que dicas nós podemos passar? O que as pessoas poderiam fazer, né, para trabalhar essa inteligência emocional, esse autocontrole, essa percepção do outro, de que de repente esse outro está irritado, ele está depressivo, né? Como lidar com isso? Ou onde procurar ajuda profissional? O que pode ser feito, Honorina? Existe alguns sites, existe também pessoas que se dispõem a ajudar, não é? E de fora, né? Psicólogos, CVV, o CVV tem atendido muita gente, o Centro de Valorização da Vida, e funciona, e muito bem. Agora, a pessoa tem que ter muito jeito para conversar uns com os outros e, na verdade, mesmo atividades que parecem simples, tomar um café juntos, se o outro está lá no canto, perguntar para ele, você está querendo ficar sozinho ou nós poderíamos conversar? E quem tem crianças, procurar desenvolver atividades lúdicas com as crianças. Um jogo de dominó, porque, na verdade, eu vejo que nas populações mais carentes, eles não ficam tanto em casa. Tanto que nós aqui, em Pernambuco, nós vemos as praças cheias, os lugares mais populares, como, por exemplo, a Feira de Prazeres. Sim. A Feira de Prazeres nunca deixou de ter gente ir andando solto e por aí. Então, não tenha aquele cuidado. Agora, as pessoas mais conscientes é que ficam mais em casa e que mais se prejudicam, porque tem medo, é uma incerteza muito grande
Sim. E as dicas, tipo, existe pessoas que passam... Eu conheço um rapaz, um casal, que ele se dizia ateu. Então, durante essa época, a esposa escuta missa, escuta textos, escuta muitas coisas, e chegou um momento que ele escutou uma homilia do padre, que ele disse assim, bem, isso aí que esse padre disse, foi bem interessante essa frase dele, porque o padre disse que aquele que está desejando mal ao outro e se dizendo cristão, não é verdadeiramente cristão. Então, aquele que não cultua nada, que não tem nenhuma religião, mas que tem amor ao próximo, esse daí está agindo bem melhor do que aquele que está assistindo a missa. Aí ele ficou e chamou a esposa, olha, uma tapa sem luva. Então, isso, viu o que foi que ele disse? Quer dizer, de qualquer forma, quando aquela missa foi colocada ali, ele estava... Esse rapaz também é depressivo e vive com medicação. É depressivo crônico. Mas houve essa interferência da esposa nessa missa, nessas coisas, que deu para tocá-lo. Então, só o fato dele interagir, ele já saiu daquele lugar. Agora, com as crianças, elas sentem muito esse momento. Elas se irritam, porque as crianças, elas sempre estão respondendo aos nossos sentimentos, né? Elas são os sonares. Muitas Sim. vezes a gente não sabe, mas elas estão ali sentindo. Então, se o impaciente é um pai, uma mãe que tem muito amor, ele pode sentar no chão com o filho e tentar fazer uma atividade, um desenho. No momento que ele está fazendo aquele desenho, fazendo uma coisa que ele nunca fez, ele está mobilizando em si sentimentos, ações que nunca foram mobilizadas. Então, ele está ali, é uma forma de dizer, já que não pode correr na rua, né, dá uma rodadinha dentro de casa, brinca de correr com a criança em casa, cai no chão e diz, ai, caí, não aguento mais. Então, é uma forma. Tem pessoas que moram em apartamento pequeno, né? Então, assim, tem várias condições aí que dificultam bastante, né? Tem que realmente utilizar a criatividade. É um desafio para os pais que estão em casa de criarem situações e lidar com os próprios sentimentos. Porque se a criança está refletindo o sentimento, a situação dos pais, né? Como é que ele vai lidar com esse próprio sentimento, resolver tudo isso? E aí nós temos, Honorina, uma grande oportunidade aqui nesse programa de trazer para as pessoas essa reflexão e essa consciência do quanto elas passaram suas vidas correndo, fugindo dos próprios sentimentos, das próprias questões emocionais. E aí, diante de uma situação como essa, inesperada e duradoura, que está sendo, né? Vivem sozinhas, com todas essas questões para serem resolvidas, com uma responsabilidade aumentada, né? Porque as crianças estão ali e é a responsabilidade dos pais que cuide dessas atitudes, que criem situações para que essa criança possa permanecer se desenvolvendo apesar da dificuldade. E aí tudo isso se acumula, né? Como lidar com tudo isso? Então existe aí uma reflexão da importância de você nunca deixar as suas questões, seus sentimentos para mais tarde. As pessoas têm esse costume, né, de suspender. Se tivesse ali um armário, né, um monte de prateleiras, e aí vem alguma questão e fala, não, essa questão ela dói, essa questão eu não quero olhar para ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa questão, colocar na prateleira das questões acumuladas e vou continuar minha vida, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, eu vou tentar desaparecer. E nisso não resolve as questões, né? Então, essa reflexão da importância de você olhar para os seus sentimentos,
de você cuidar de você mesmo, né? Uhum. Busca ajuda profissional, isso é fundamental, mas de você também criar em você o, como é que eu vou dizer? Um O hábito, suporte. a palavra é o hábito Sim, mesmo, de se importar com você mesmo, né? sim, Olhar sim. para você, o É, que você sente, o que você espera, conversar com você mesmo, né? Se as os seus pessoas já tivessem sentimentos. desenvolvido isso, né? Quando a gente fala de Uhum. escutativa, ai, que bonito, né? Eu vou escutar a Honorina, o que que ela tem para dizer, né? Como é que ela está se comportando, ela está bem, está Sim, sorrindo, né? Mas o sim, quanto eu escuto a mim mesma, né? Como eu me sim, sim, sinto, né? Diante de tudo isso, diante do meu trabalho, sim, diante das sim, respostas, às vezes agressivas das pessoas porque estão irritadas, né? De entender se essa pessoa está falando assim porque ela não está bem, né? Ela precisa ser sim, olhada, ela de repente está com um quadro depressivo, ou se ela é sim. assim mesmo, mas até aí a Uhum. maneira como ela fala, como eu vou lidar com isso, eu vou reagir a Sim, isso ou não, eu vou ter o uhum. autocontrole e perceber que é um problema Sim, dela e não meu. uhum. Quando a gente traz, né, para a questão do conflito familiar, essas questões que eu estou Sim, levantando, elas são muito uhum. importantes, né? Às vezes a pessoa Sim, dentro sim, de casa vem e te fala coisas agressivas, pode ter até um sim, comportamento, né? Não de te sim, ferir fisicamente, mas de repente um comportamento estranho, ela não fala com você, te ignora, alguma coisa assim. Então você precisa falar com você. Como você se sim. sente diante dessa atitude dessa pessoa, né? Tem algumas questões que Uhum. você pode trazer. Primeiro, essa pessoa está fazendo isso com você ou ela está fazendo isso com ela mesma, né? Uhum. Ela não está falando com você porque ela não quer falar com você ou porque ela está deprimida e está se isolando. Sim. E alguém da tua família, então, se ela está deprimida e se isolando, você pode talvez fazer algo por ela, né? Como a Uhum. senhora mesma disse, trazer aí Sim. opa, caiu aqui, trazer uma reflexão, né? Trazer uma palavra, né? Conduzi-la a uma respiração mais profunda para que ela possa, com essa respiração oxigenar o próprio cérebro, ter uma clareza Sim. maior de ideias, né? Sim. Você fazendo isso por ela, você pode perceber que Uhum. às vezes ela não está em depressão, ela está mesmo Sim. simplesmente irritada. Mas o quanto Sim, isso sim. deve te abalar, né? O quanto Sim. isso tem a ver com você. Então, esse Sim, tipo de sim. reflexão, de pensamento, já Sim, pode liberar o peso de sempre achar que tudo é com você, né? sim. Sim. De querer ser certo, né? Não, essa pessoa tá errada, eu tô certa. Isso são questões que eu acho que a sociedade, a humanidade precisa superar. Nós chegamos Sim, num sim. ponto, Norina, que a gente precisa, chegou um momento de ampliar nossa consciência, de não Sim, focar nos problemas, que isso é uma coisa que a gente sempre fez, é hábito, sim, né? Tô sim, falando como uma sim. psicóloga. É. Me corrija se eu Uhum. estiver errada. Mas assim, o Uhum. hábito de, Sim. de olhar para o problema, sabe? De olhar para Uhum. o outro, de apontar, né? De às vezes se Uhum. colocar como vítima. A gente precisa ir para um novo patamar onde a gente olha para soluções. Uhum. Como eu vou aprender Uhum. a lidar com os conflitos Sim. familiares, né? Como eu vou aprender a Sim. lidar com o outro, que é parte de mim, né, Honorina? É parte Sim, de sim, claro. É não é? eu costumo dizer, não eu, a física quântica, ela diz que o dedinho do meu irmão machucado é uma parte minha que dói. Então, precisamos assim sintonizar, porque nesse livro já foi feita uma reflexão que o nosso planeta estava se deprimindo até chegar na depressão que ele está agora. Porque essa doença é um reflexo, é uma resposta da agressão que se fez ao planeta como um todo. Então, a energia gerada de tanto lixo jogado nas praias, de tanto desrespeito, de tanto desmatamento, o planeta chora.
e vem um pedido de socorro. Você disse uma coisa muito interessante e tem uma pergunta aqui sobre a questão da meditação. Eu vou falar mais um pouco sobre isso. Quando nós falamos em meditação, não significa meditação para aquele paciente que vai tentar suicídio, que está pulando, vem cá, vamos meditar. Não, esse daí... Norina, tá cortando. Não tá dando para te ouvir. Bom, vamos aguardar então. A Norina caiu, né? Ela está trazendo a questão ela estava trazendo aí a questão da meditação. Enquanto ela retorna, eu vou ler aqui algumas perguntas para que a gente possa responder. Deixa eu ver se ela está por aqui para eu convidá-la novamente. Só um minuto. Não estou vendo a Norina, tá? Então eu peço, inclusive, ajuda aí para Maiara. Por gentileza, Maiara, se você puder ajudar a Norina, ok? Enquanto isso, eu vou ler aqui algumas questões que vocês colocaram. E vamos ver aqui, o Leonardo falou, não adianta ter medo, temos que ter força, não tem outro caminho, né? Deixa eu ver aqui, este amor ao próximo é o próprio Deus que nos dota de fé e resiliência. O amor é de Deus, essa interação é divina, é Deus. Vinde a mim os pequeninos, né? Leonardo trazendo essa reflexão. E aqui está a doutora Sandra também, seja bem-vinda, doutora Sandra. Né? A metamorfose sistêmica, com trabalhos incríveis com a neurociência, né? As emoções. Ela colocou o seguinte, com certeza, a religiosidade está na alma e na conduta da pessoa, e não na religião. Nada contra a religião, todas são lindas, válidas e eu respeito. Mas a pessoa precisa levar para casa e família. Puxa, muito importante essa tua consideração, doutora Sandra, porque é exatamente isso, né? Às vezes a pessoa, quando ela é religiosa, ela mostra um comportamento lá, né, no templo ou no local da religião que ela professa, mas em casa ela não consegue trazer essa mesma postura. Então, essa conexão, né, que a Norina tão sabiamente trouxe para a gente, que é a conexão que nos ajuda a lidar com tudo isso, né, a fé, essa força que nos move, independentemente de suas crenças, mas a fé, ela faz com que você tenha uma conexão com a tua matriz divina, né, com a tua essência, e isso vai trazer para você um crescimento, um desenvolvimento e essa consciência que eu estava falando, né, de sair desse patamar, né, desse patamar de não olhar para suas emoções, para suas questões, de continuar fugindo, de continuar culpando o outro, apontando para o outro e não se responsabilizando pelas coisas maravilhosas que foram dadas a você, né? Eu falo muito do posicionamento, principalmente para a gente cuidar dessa questão dos conflitos de família. E no posicionamento você toma uma força maior porque você entra no seu lugar. Então, por exemplo, dentro da minha casa, eu tenho 2 posicionamentos. Um como esposa e o outro como mãe, né? E dentro da família, eu tenho o posicionamento de filha, o posicionamento de irmã, o posicionamento de prima, parente. Então, quando eu tomo esse meu lugar e me posiciono diante do outro que está ali, eu consigo perceber se o outro está precisando de ajuda, se o outro está desenvolvendo uma depressão. Isso vai diminuir muito o conflito familiar, né? O Leonardo colocou aqui a religião. É para quem professa uma fé, é um dom
Quem não tem religião é ainda mais amado por Deus. É aquela ovelha que o pastor vai buscar e vale tanto quanto os outros filhos. É individual, boa. Nesse caso, a gente pode entrar num campo talvez polêmico, né? Eu não vou entrar agora, eu escolho não entrar agora, Leonardo, mas nós podemos trazer isso numa próxima possibilidade, porque não é aqui o tema, né? O Norina voltou. O tema da gente é mesmo olhar para a depressão e ver o quanto ela pode estar influenciando nos conflitos familiares e como se pode cuidar disso para que não venha interferir. A Norina não entrou. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar, então. Ok. Mayara, se puder dar um suporte, acho que ela não está conseguindo, tá? Deixa eu ver aqui, sempre presente. Mais alguma pergunta? Vamos ver se agora vai dar certo. Aguardando a Norina entrar. Entrei. Aê, que bom! Então, Norina, você estava ouvindo o que eu estava dizendo? Deu para ouvir? Eu estava ouvindo o que você estava dizendo. Deu. Então, uma coisa interessante que foi cortada é a importância da medicação. Então, é importante que se tome a medicação, é importante que se procure um profissional habilitado para fazer isso, e o apoio psicoterápico é exatamente o que você estava falando, é a busca de você encontrar-se consigo próprio. E você dizia antes, e que eu achei muito interessante, é sobre o que o momento nos proporciona, uma oportunidade de nós entrarmos em contato com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Então, com a parte boa, é uma oportunidade que nós devemos buscar nesta oportunidade um momento de nos perdoarmos, porque às vezes vem, como um paciente me disse, só chega pensamento das coisas ruins que eu fiz. Então, que se diga, tudo que eu fiz porque tinha que ser assim. Fiz, sim. Acabou. Vamos viver o presente. Eu sou um presente. E respirar. Vamos respirar, sempre respirando. E uma coisa que eu estive pensando na família, uma atividadezinha, é que pegue um grãozinho de feijão, uns grãozinhos de feijão, e plante com a criança, para a criança, neste momento, ter a oportunidade de acompanhar um processo de crescimento, um processo de vida. Porque um grãozinho de feijão é uma coisa fácil de se plantar. E aí os pais vão com a criança, olha, acompanha o crescimento. É uma oportunidade de se reinventar. Isso é muito teórico, mas plantar o feijãozinho é prático. Sentar no chão, pegar um lápis e começar a fazer círculos, besteiras, isso daí vai despertando a sua criança interior. E quando você desperta a sua criança interior, você readquire a capacidade de ser feliz. Porque é na criança que existe a capacidade de ser feliz, independentemente do que esteja acontecendo lá fora. Muito então, não é alienar, não é alienar-se do mundo, não é tornar-se alheio à dor, porque, como você falou antes, não é? A dor do meu irmão é um pedaço de mim que está machucado. Nós estamos imersos neste imenso caldeirão cósmico, esse mundo de energia, e sem saber, nós sentimos a dor do outro, mas precisamos não permanecer nela. Então, vamos cuidar da nossa criança, porque aí a gente desperta a criança interior. Fica a dica da plantinha e da respiração. Sim, essa questão que você trouxe, Norina, é muito importante, né? Porque todos nós temos essa criança, né? E aí, o que acontece? Já vem a palavra criança, né? Criar. Então, isso vai
vai realmente ser um estímulo para a sua criatividade. E a criatividade vai te trazer caminhos, né? Caminhos para lidar com tudo isso. Né, para lidar novamente com as crianças, efetivamente, com seus filhos, né? Sim. Estão dentro de casa, e caminhos para lidar com os seus relacionamentos, né? Na condição de casal. É uma possibilidade de reinventar esse relacionamento, né? De iniciar, né? De fazer um novo ciclo, iniciar um novo ciclo. Você falou do círculo, né? Da figura geométrica. Desenhar círculos, sim. Tem muita informação no círculo, né? O círculo ele traz aí todo um conceito de infinitas possibilidades. Então isso está tudo dentro do nosso inconsciente coletivo. E quando você começa a mexer com esses movimentos, você vai também acessando essas informações, né? Esses arquétipos. E isso é enriquecedor para você também. Então é uma questão mesmo de se movimentar, de colocar em prática e de despertar tudo isso que existe em você. É despertar, né? Esse lado divino que todos nós temos. Né, Honorina? Sim. E seguir em frente, apesar do medo, né? Porque tem um dos psicanalistas que nos traz, ele é teólogo, Rolomei, e ele diz o seguinte, que a coragem não é a ausência do medo, é a capacidade que você tem de seguir em frente, apesar do medo. Então, nós vamos, apesar, é uma situação de medo, você vai sair, você tem que botar uma capa, você tem que ficar sempre de máscara, porque tem uma ameaça invisível. Mas você vai. Você não é acostumado, tem muitos pais que não são acostumados a brincar com a criança. Então, tem dificuldade de estar ali. Mas é um bom momento de iniciar, de aprender com a criança. O que é que você quer fazer? Aí a criança, tome essa boneca e fale com ela. Você vai falar por essa boneca. Eu não quero brincar disso, não. Experimente ser a boneca e diga para a criança o que é que você está sentindo. É terapêutico, né? Sim, e experimentar algo diferente, né? As crianças são grandes terapeutas. Sim. Porque existe pureza, né? Então, tudo isso. E além do exercício da visualização, né? Quando você está brincando, você tem que imaginar. A imaginação é algo incrível para nós, seres humanos. Então, é uma excelente dica, né? Para quem tem criança, na verdade, eu diria que nós estamos, assim, olhando superficialmente, é o caos, né? Uma circunstância conflituosa, uma circunstância inesperada, triste. Mas se a gente aprofundar o olhar, a gente vai perceber que estamos diante de uma grande oportunidade, de um desafio e uma grande oportunidade, né? Aqui o Alan colocou uma pergunta. Ele colocou assim, doutoras, que a gente tá quase terminando o tempo. Ele foi rápido. Assim, ele colocou, doutoras, e quando a pessoa não quer mudar? Né? Pois é, não é? A pessoa, quer dizer, a pessoa não é a pessoa que está falando. Porque quando a pessoa diz que quando a pessoa não quer mudar, não pode ser essa pessoa que não quer mudar. O outro que não quer mudar, realmente é uma resistência oriunda de um medo, porque o novo é amedrontador. Sim. Então, sugira, vamos devagar. Você nunca sentou para fazer um desenho, porque é aquela história do Pequeno Príncipe. Você foi desencorajado de pequenininho a desenhar. Então, você só tem que fazer a atividade certa. Então, você é um grande tecnólogo, é um excelente jurista, mas você nunca desenhou uma bolinha. Então, desenhe uma bolinha, né? Faça um palhacinho. Então, vamos tentar, porque o outro pode não querer mudar e é justificável, mas você vai devagar, porque eu estou acreditando que o outro não é quem está falando, é quem está ao lado dele. Então, quem está ao seu lado, que tem medo de mudar, é justificável. Mas o mundo está aí dizendo, mude.
Ou você anda de máscara na rua, ou vai morrer. Então, existe uma exigência do cosmo universal para que a gente mude. Então, vamos mudar e sobreviver. Nós que aqui estamos, vamos sobreviver, porque mesmo com nossas resistências, porque todos nós temos resistência, nós criamos um jeito de ser e chegamos até hoje com esse jeito de ser. Mudar não é simples. Então, verdade. não é? A gente criou aquele jeito, sobreviveu com ele, mas a gente tem que mudar agora. Vamos mudar. Então, cabe a nós... É arriscado, né, Honorina? É arriscado mudar. Então, esse risco, o próprio corpo sente, né? Vem o medo. É como você inventar de descer um tobogã, né? Sim, pois é. Arriscado descer o tobogã. Pode ser muito divertido, mas vai lá saber o que vai acontecer nessa descida, se o tobogã aguenta com você. Então, é arriscado. Né? Mudar é sempre um salto no escuro, porque você tem uma possibilidade, mas nós não temos absolutamente certeza de nada. E de nós qualquer só temos maneira... certeza. Desculpa, tem uma outra questão que eu queria trazer, né? Nós somos seres em mutação. Por mais que a gente não queira mudar, nós mudamos. Né? Por mais que a gente resista, vai haver uma mudança, porque a própria vida vai trazer essa mudança. Vai nos impulsionando. Por mais que você tenha resistido a olhar os conflitos familiares, na verdade, por mais que você tenha vivido conflitos, por ter se recusado a olhar para o seu sistema familiar, a olhar para a sua família, por mais que você tenha resistido a se adaptar, às vezes as pessoas casam, né, Honorina? E elas continuam com a postura de solteiras, como se nunca tivesse casado. Então é uma mudança, uma resistência à mudança. E aí vem a vida e traz uma pandemia dessa, né? E aí você fica dentro de casa sem saída, você vai ter que olhar para tudo isso. Às vezes a vida traz pra gente uma doença, e a doença nos obriga a parar e olhar para onde. Então, assim, também sabemos, né, por leis da natureza, que a natureza está sempre mudando, né? Sempre mudando. O próprio Lavoisier lá bem distante já dizia, na natureza nada se cria, tudo se transforma, está sempre em constante mutação, né? A sabedoria hermética, os grandes filósofos, né, que falavam, o rio nunca é o mesmo, né? Se você entrar na água agora e sair, quando você for entrar novamente, não é mais o mesmo rio que você está entrando. Então, a mudança faz parte do nosso processo, como a doutora Sandra colocou aqui, sabiamente, momento de transformação. Quem sabe fazer a verdadeira metamorfose e sairmos da crisálida para sermos quem nascemos para ser. Todos nós temos essa fase da lagarta, né? A fase do casulo e a fase da borboleta, né? Todos nós passamos pelo processo da metanoia, né? Que é um período da nossa vida que a gente para e olha tudo que a gente viveu, tudo que a gente foi e busca essa missão de vida, esse sentido para a vida, né? Geralmente acontece depois que a pessoa já fez tudo que a sociedade indicou que fizesse, né? Estude, tenha profissão, trabalhe, case, tenha filhos. Você faz tudo isso, os filhos crescem, vão embora, e aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então é o momento que você vai buscar esse sentido. Então, assim, quando ele traz essa pergunta, quando a pessoa não quer mudar, tem muitas facetas nessa pergunta, né? Ele pode estar falando dele mesmo, colocando uma resistência que ele não quer mudar, né? E aí ele traz a questão do livre-arbítrio, que não é tão livre-arbítrio assim, porque nós sabemos que o planeta está girando, o tempo está passando, pessoas estão nascendo, animais estão nascendo, plantas estão nascendo, brotando, e pessoas estão morrendo, animais estão morrendo e plantas estão morrendo. Então é um ciclo da vida, mesmo que a pessoa não queira, não tem jeito, e ele pode estar falando do outro. O outro não quer mudar.
quando ele diz isso, também tem algumas facetas. Às vezes ele quer, né, não estou falando da pessoa que perguntou, tá? Estou falando, sim. de repente, O ele ser, quer que a pessoa. que a outra pessoa mude de acordo com algum ponto de vista dele. E não necessariamente essa mudança é a mudança que deve ocorrer. De repente a pessoa não quer mudar conforme aquilo que ele acha que é bom para a pessoa. Então existem algumas questões aí que podem gerar o conflito, né? Como eu estava falando, por causa de pontos de vista, né, Norina? Sim. Às vezes são pontos de vista de mudança, que a mudança é natural, né? É inexorável. Você muda e tem que mudar, não é? Inexorável. A gente já tem, né? Então, o que uma pessoa está pedindo é que esse programa, esse trabalho fique disponível para que ela possa assistir. Vai estar com você, não é? No seu Instagram? Vai ficar disponível no IGTV, que é nessa minha página do Instagram que vocês estão. E eu vou te mandar, Norina, amanhã o vídeo também, que vai ficar disponível no canal do YouTube, Vanessa Paiva. Ele vai ficar disponível sempre. Dá até para compartilhar com outras pessoas. E tem uma turminha aqui que te ama muito, né? Já vi várias frases aqui. O Norina é a minha doutora, o Norina é a pessoa mais fofa do mundo, o Norina é uma fortaleza. Tem uma turminha aqui forte, viu, Norina? Eu sou movida pelo amor. E eu transmito essa questão amorosa por onde eu passo, porque se não fosse o amor, eu não estaria por aqui. Então, alguém botou alguma coisa sobre o amor, né? Tudo passa, mas o amor permanece. Então, sim. O amor sempre permanece. Foi até num momento de amor que eu lhe conheci, né, Vanessa? Com seu filho. Muito amor. O que foi aquilo, né, Norina? Compartilhe com as pessoas como foi. Um encontro imediato, né? Nós estávamos em São Paulo, no gabinete do meu sobrinho, vereador, e um evento com a apresentação de uns índios. E eu estava sentada no chão. Os indígenas, Norina, só uma colocação, aqueles indígenas, a apresentação dos indígenas Funiô, que são de Águas Belas, Pernambuco, são minha família, porque a minha mãe é indígena, lá da etnia Funiô. Pronto, minha gente, Vanessa é daqui, e ainda é indígena. Então, naquela situação, quando ela foi entrando, eu estava no chão e a sala toda ocupada. Então, eu chamei aquela criança e pedi para ela sentar no meu colo. E ela ficou o tempo todo no meu colo, e eu nem sabia quem era a mãe da criança. Depois a criança me levou até a mãe. Foi muito rico. A criança não te deixava, né, Norina? Não deixava você de nenhum. Pra onde você ia, ele ia atrás. Foi muito rico. A minha primeira especialização em psicologia foi ludoterapia. E eu tenho essa afinidade grande com criança. Então, meus amores, pessoas ricas, eu cresço todos os dias exatamente por essa convivência. O trabalho do psicólogo é muito rico porque nós estamos crescendo juntos. E eu, graças a Deus, uma semana antes, no sábado de carnaval, aqui em plena cidade do Recife, eu estava fechando um curso de Tameana, um trabalho com cristais, ao lado da igreja da Praça de Casa Forte. E enquanto os tambores batendo, as cornetas e tudo, eu estava ali naquele trabalho e me fortaleceu muito, porque logo após veio a pandemia. E chegou março, né? E nós fomos ficando trancados. E eu não posso mostrar a vocês, mas logo que eu cheguei em casa, eu descobri que eu tinha uma orquídea brotando. E essa orquídea, até hoje, está extremamente florida. Quer dizer, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses. E ela sempre aparecendo uma flor nova. Então, para mim, isso é o milagre da vida. É a certeza de que nós não estamos sozinhos. E que vamos acionar o bem dentro de nós, o amor, e conviver com a criança. E com a nossa própria criança.
Vai fazer um doce, passar o dedo lá no fundo da panela e lamber. Vá